Oi gente, tudo bem? Eu sou o pastor Gilmar Lino. Estou passando rapidinho para pedir a você, clique aqui e inscreva-se no meu canal. Acione o sininho para você receber as atualizações dos meus vídeos e compartilhe esta mensagem. Deus vai edificar muita gente. Deus te abençoe e aquele abraço. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Gilmar Lino e este é mais um vídeo para o nosso canal. Para introduzir o meu tema neste momento, eu quero ler com você um texto na Bíblia, a Palavra de Deus, que se encontra em Gênesis, capítulo de número 3, versículo 15, que nos diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e a sua descendência, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Senhoras e senhores, este texto sagrado é um texto extraordinário que prova que mesmo o homem e a mulher, tendo caído em pecado no estado da desobediência a Deus, mesmo no estado de desobediência que o homem caiu, a Bíblia prova aqui que Deus estava já traçando um plano de restituição, de resgate, para que o homem voltasse à prática da adoração ao único e exclusivo Deus. Observe aqui que Deus estava firmando um pacto, firmando uma nova aliança com o homem caído. Deus disse: da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça de Satanás. Esse alguém que nasceria da mulher, ele ia nascer com todo o poder, com toda a autoridade. Eu interpreto assim o propósito de Deus ao fazer nascer filhos de homens no Antigo Testamento, não era outro senão reconciliar o homem de volta a Deus. Quando Deus trouxe à tona que da semente da mulher nasceria alguém com poder que esmagaria a cabeça de Satanás, eu entendo que foi como se fosse um toque automático para despertar as legiões do inferno para ficarem atentos. Deus prometeu, Deus cumpre. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus prometeu, Deus cumpre. Ele prometeu, ele vai cumprir. Inclusive eu quero dizer para você que está me assistindo nesse momento, que tem aí N promessas de Deus, está aguardando o cumprimento de muitas promessas de Deus. No entanto, devido ao tempo que está passando, os tempos, e até agora essas promessas não se concretizaram em sua vida, eu estou sendo o canal de Deus nesse momento para dizer a você, e tantas quantas são as promessas de Deus, tem dele o sim e por ele o amém. Deus vai cumprir na sua vida todas as promessas que ele te fez. Acredite nisso, porque ele é fiel e justo para cumprir. Ele foi fiel e justo para prometer, será muito mais ainda fiel e justo para fazer cumprir as suas promessas em sua vida. Observe comigo, quando Deus disse que da semente da mulher nasceria alguém, Deus estava falando que ia nascer um menino, ia nascer um filho de varão, com poder e com autoridade, que esmagaria a cabeça de Satanás. Vem comigo. A Bíblia diz que nasceu então de Adão e Eva os seus dois primeiros filhos, que chamaram o nome Caim e Abel. Você sabe um tanto quanto eu, na história bíblica, que nasceram os dois primeiros filhos do casal Adão e Eva. Caim assassinou o seu irmão Abel. Quando Caim assassina o seu irmão Abel, Satanás bateu palmas, porque um estava morto e o outro era assassino. Nenhum dos dois podia esmagar a cabeça de Satanás. Deus fez nascer o terceiro filho de Adão e Eva, que chamou o nome de Sete. Sete também com tamanha autoridade, com uma responsabilidade extraordinária. Sete tropeçou e caiu. Sete não conseguiu. Deus fez nascer então o sétimo homem depois de Adão, que chamou o nome de Enoque. Quando Enoque nasce, com tamanha comunhão, tamanha aproximação de Deus, a comunhão de Enoque com Deus era tamanha
que a Bíblia diz que Enoque andou 300 anos com Deus. Imagine aí, 300 anos andou Enoque com Deus. Deus falava com Enoque, Enoque falava com Deus. Deus tinha diálogo com Enoque, porém chegou o dia em que Deus não se conteve mais em ter Enoque na terra. Deus então resolveu levar Enoque para os céus. A Bíblia diz que Deus transladou Enoque para os céus. Ninguém viu mais Enoque. Observe que quando Enoque desapareceu, acredito, Satanás bateu palmas, estou livre desse, também foi embora. Deus fez nascer muitos homens até chegar a Noé. A Bíblia diz que Deus então faz um pacto com Noé, pregar o evangelho, resgatar o homem através da arca. Noé não conseguiu, apenas ele e a sua família foram resgatados, foram salvos das águas do dilúvio. Noé com a sua família não conseguiu, porém Noé, após as águas terem minguado de sobre a terra, a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha, aquela vinha produziu. Noé se embriagou com suco, com vinho produzido pela... Noé se embriagou com o vinho da uva, ficou nu, despido diante dos seus filhos. Seu filho viu a sua nudez, Noé não conseguiu, Satanás bateu palmas. Deus fez nascer Moisés, 3 meses escondido, depois posto em um cesto de junco, em um barquinho betumado por dentro e por fora, foi solto nas águas do Nilo. A história diz que a filha do faraó desceu naquela tarde para se lavar do rio e, para sua surpresa, ela encontrou aquele barquinho feito de betumes, ou seja, betumado por dentro e por fora, e dentro dele estava o filho de um hebreu. Quando ela pega aquele cestinho, ela olha para dentro e viu o neném. Ela diz: dos filhos dos hebreus é este. Ela então cria o menino e foi considerado filho do faraó. E a Bíblia diz que com 40 anos Moisés sai do Egito. Quando Moisés vai saindo do Egito com destino às terras de Midian, a Bíblia diz que Moisés encontra um egípcio e um hebreu brigando. Moisés mata, assassina o egípcio e enterra na areia. Satanás bateu palmas e disse: esse assassino não pode me vencer. Resgatou Israel, leva Israel pelo deserto. Lá na frente, as águas de Mara se transformam em água potável. Lá na frente, codornizes. Lá na frente, maná do céu. Lá na frente, o povo clama por sede. Deus diz: Moisés, fala a rocha e ela vai produzir água, e tu dá água para o meu povo beber. A Bíblia diz que Moisés estava tão enfurecido. Moisés pegou o cajado e tacou na rocha. Mesmo assim, a rocha produziu água. Satanás viu Moisés nervoso, agindo ao contrário. Moisés não conseguiu. Deus então fez nascer Abrão na terra de Ur dos Caldeus, em especial na Mesopotâmia. E quando Moisés é chamado por Deus da Mesopotâmia para andar na presença de Deus e ser perfeito, foi com um propósito também, além de ser chamado pai na fé de toda a humanidade. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Abraão não conseguiu esmagar a cabeça de Satanás. Deus então fez nascer alguém poderoso, alguém com todo o poder. Nasceu então um homem com tripla identidade: sacerdote, profeta e juiz. Samuel. Samuel nasceu com tamanha autoridade, porém Samuel não conseguiu resgatar nem a sua casa, não conseguiu levar nem os seus filhos à presença de Deus, cujos filhos fizeram com que Samuel, os seus filhos fizeram com que Samuel perdesse o sacerdócio, o seu próprio ministério. Samuel não conseguiu. Deus então fez nascer um homem segundo o coração de Deus. Quem era ele? Davi. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi não conseguiu. Em um só dia, Satanás entrou no coração de Davi e fez Davi cometer 6 pecados em um só dia. Meu Deus, que tragédia! Deus então, naquele momento, Deus quis cessar as suas bênçãos para com a humanidade. Então o povo clamou a Deus por um rei. Deus permitiu então que o povo colocasse Saul como o primeiro monarca da nação de Israel. Saul iniciou o seu ministério monárquico.
governando aparentemente muito bem, com muita sabedoria, mas passados os tempos, Saul perdeu a graça de Deus. Saul perdeu, então, naquele momento, a aproximação de Deus. E a Bíblia diz que em um confronto entre Israel e os filhos de Amon, nas regiões de Jezreel, Saul tirou a sua própria vida, se suicidou. Saul não conseguiu. Deus então fez nascer um homem com muita sabedoria. Quando ele pede para Deus sabedoria, Deus dotou ele de sabedoria, inteligência e muita riqueza. Quem foi ele? Salomão, filho do rei Davi. E a Bíblia diz que Salomão começou o seu ministério extraordinariamente. Passado o tempo, ficou vaidoso, edificou haréns com muitas mulheres, com muitas concubinas. E a Bíblia diz que passando os tempos, Salomão perdeu o trono e virou pregador. Lá no livro de Eclesiastes, ele chega a dizer: eu, o pregador, fui rei sobre Israel. Salomão não conseguiu. A Bíblia diz que Deus silenciou-se. Deus não falou mais com o homem, nem por Urim, nem por Tumim. Deus cerrou os céus. 400 anos sem falar com o homem. 400 anos sem Deus comunicar, dialogar, tecer diálogos com o homem. Deus vedou os céus e lacrou tudo, porque todos os homens que Deus mandava na terra era com um propósito e com o objetivo de resgatar o homem de volta a ele, a sua origem. Porém, o seu inimigo era sagaz, Satanás. Todos os homens que Deus mandava, Satanás demolia todos eles, e nenhum deles conseguia restituir o homem de volta ao seu Criador. Eu quero dizer para você neste momento, que me assiste através desse vídeo, levante a sua cabeça. Se a luta está travada, se os problemas estão te sufocando, eu, na autoridade de Deus, eu digo para você nesse momento: vai passar. Vai passar. Deus vai pegar pelas tuas mãos, te colocar de pé outra vez e restituir tudo o que você perdeu. Receba de Deus aí na sua vida a bênção do céu, em nome de Jesus. Quero fazer uma conjectura nesse momento, e eu entendo que quando todos os recursos na terra se esgotaram, lá no céu Deus começou a prover. Lá no céu Deus começou a traçar os seus planos e os seus projetos. De que, pastor? Deus começou lá no céu a traçar um plano de resgate. Como? Todos os homens que Deus enviava na terra, Satanás demolia todos eles. Deus então nos céus, eu acredito, isto é uma crença minha, que lá no céu Deus começou a traçar os seus planos e projetos para resgatar o homem. Deus queria enviar alguém lá do céu para a terra, para que pudesse resgatar, restituir o homem de volta a ele. Presta atenção comigo, entenda aqui comigo. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus procurou nos céus, na terra e embaixo da terra, e não encontrou um justo sequer. Aí Paulo, em uma das suas cartas, diz: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existia um justo sequer. Não existia ninguém capaz de resolver, de solucionar este problema do homem. Deus começa então a traçar os seus planos. Acredito, conforme diz em Provérbios capítulo 22, versículo 8, que no início da criação Jesus estava presente. Era aluno e arquiteto de Deus, e achava as suas delícias com os filhos dos homens. Acredito que lá no céu Deus olha à sua destra e lá estava o seu unigênito. Eu creio, é uma crença minha. Deus chama o seu filho e ele se apresenta: pois não, pai. Deus então olha para o seu unigênito e diz: filho, já mandei muitos homens na terra com o propósito de resgatar o homem dos seus pecados. O nosso adversário tem sido astuto e sagaz. Ele consegue demolir todos os homens que tenho enviado. Filho, preciso enviar você lá na terra para resgatar o homem do seu pecado. Você pode? Eu creio que Jesus olha para o Pai e diz: Pai, eu posso. Naquele momento, Deus olha para Jesus e disse: filho, vou te dar 7 exigências.
para você cumprir na terra. A primeira exigência que te faço é que você precisa nascer de uma moça virgem, descer na terra e nascer de uma moça virgem, uma moça que nunca teve contato sexual com homem. Você pode? Ele disse: eu posso, pai. Filho, e a segunda exigência que te faço é que você, depois de nascer de uma virgem, eu preciso que você cure os enfermos, convive entre os pecadores. É a terceira exigência: convive entre os pecadores, porém sem se contaminar com o pecado. E a quarta exigência que faço para você, depois que você nascer de uma virgem, depois que você curar os enfermos, depois que você conviver entre os pecadores, sem se contaminar com o pecado, a quarta exigência que te faço é que você ressuscite os mortos. E a quinta exigência que faço para você é que você precisa subir no alto do Calvário e morrer na cruz. A sexta exigência que te faço é que você, depois que morrer na cruz, ressuscite ao terceiro dia com seus próprios poderes e suba para os céus. E a sétima e última exigência que te faço é que você precisa, depois que ressuscitar ao terceiro dia, voltar na terra e arrebatar aqueles que você vai resgatar através da morte do Calvário, para que estejam conosco no céu e viver a eternidade conosco. Acredito que Jesus olha para o Pai e disse: eu posso, Pai, eu posso descer lá na terra e cumprir as suas 7 exigências na íntegra. Observe comigo aqui, presta atenção, no capítulo 7, versículo 14 do profeta Isaías. Olha que coisa extraordinária. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Profeta Isaías profetizou esta profecia há 800 anos antes de Cristo. Olha que coisa extraordinária. Vem comigo. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, posta que pequena demais entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será rei, aquele que será Senhor sobre Israel. 730 anos Miqueias profetizou qual cidade da Judéia Jesus ia nascer. Senhoras e senhores, eu devo lhes dizer nesse momento que Jesus cumpriu 6 exigências de Deus durante o seu ministério na terra. Apenas uma exigência ele não cumpriu. Presta atenção, a Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém da Judéia. A Bíblia diz que Jesus conviveu entre os pecadores, porém não se contaminou com o pecado. A Bíblia diz que Jesus curou os enfermos. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou os mortos. A Bíblia diz que Jesus subiu ao alto do Calvário e morreu na cruz. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que ele subiu aos céus e está sentado à destra de Deus. Apenas uma das 7 exigências ele não cumpriu. Querem saber qual é? Arrebatar a sua igreja e levar para o céu. Eu espero esse dia com muita ansiedade. Eu sinto o cheiro do arrebatamento. Eu sinto que Jesus está voltando. Os sinais provam isso. A ciência prova isso. A tecnologia prova isso. A natureza prova que Jesus está voltando para cumprir a 7ª exigência. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e lhe prepare, ajude você a preparar a sua vida para subir para o céu no arrebatamento da noiva do Cordeiro. Forte abraço. Antes de encerrar o meu vídeo, eu quero lhe pedir para você se inscrever no meu canal. Inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe este vídeo, vai edificar muita gente. Muito obrigado, Deus abençoe você, até o próximo encontro, se Deus quiser.